Boa noite. Eu me chamo Matheus e, a priori, vim tratar um pouco sobre a guerra às drogas. A priori, insta pontuar que teve início nos Estados Unidos, como fruto do proibicionismo e como uma maneira de intervenção dos Estados Unidos da América em outros países. Além disso, também é uma alternativa política e jurídica de regular e distanciar determinados grupos. A prova disso é que a tal guerra às drogas, historicamente falando, se ergueu de perseguições a determinadas etnias e classes. Por exemplo, a perseguição à cannabis, que era vinculada inicialmente aos povos mexicanos, e a perseguição da cocaína, que inicialmente se vinculou à perseguição dos povos colombianos, sem citar toda a questão do desenvolvimento das minorias asiáticas, até se perpetuar e alcançar os níveis que temos hoje em dia, marcando a população negra. Atualmente, o Brasil é o país onde esse crime é o que mais encarcera mulheres. Ou seja, nos últimos anos, um crescimento absurdo se foi detalhado e foi possível ver, né, acerca das mulheres que foram encarceradas por esse crime. De modo que essas mulheres acabam compartilhando entre si determinadas características, especialmente físicas, mas também sociais e econômicas, que as marcam e as fazem alvos. Características essas que são observadas em quase todas aquelas encarceradas, especialmente por crimes de tráfico ou quem tem algum envolvimento com droga. Dessas características, nós poderíamos citar algumas, como o fato de elas terem a pele negra, de elas serem jovens entre 18 e 33 anos, de serem mães solteiras e de não terem seu ensino médio completo. Segundo dados apresentados pela Infopen em 2019, a taxa de aprisionamento feminino era de 32,20 a cada 100 mil habitantes, enquanto em 2009 essa mesma taxa era de 24,30, o que configurou um aumento de mais de 10 mulheres, veja, quase 14 mulheres a mais para cada 100 mil habitantes, enquanto a população carcerária masculina apenas cresceu 19,17% nessa mesma época. Quando se trata das mulheres que estão em situação de cárcere por tráfico de drogas, tem-se que a maioria delas ingressou por meio de necessidades financeiras, visto que, dado o perfil que se encontram, já traçado anteriormente, pouco lhes sobrava no mercado de trabalho, especialmente para as mulheres grávidas, que encontraram e encontram no comércio ilegal de entorpecentes meio de subsistência. Essas mulheres vêm de situações de pobreza ou de extrema pobreza, têm pouca ou nenhuma escolaridade e são economicamente ativas no setor informal, ou seja, não trabalham com carteira assinada ou vínculo empregatício, o que implica uma baixa renda e pouco ou nenhum acesso a benefícios sociais. Dessa forma, sentiram na pele a ausência do Estado em relação a políticas públicas e assistência social, tendo como primeiro e único contato o seu poder repressivo e encarcerador, tal qual afirma Corina Giacomello. Ainda se tratando do Brasil, quando se fala de pobreza e vulnerabilidade, nós temos a imagem da mulher negra, que representa um imenso grupo e acaba por expor as políticas e costumes que são voltados para a feminização da pobreza, que é evidenciada pela precária inserção da mulher no mercado de trabalho. Novamente, com base no que trata Corina, é correto afirmar que as mulheres que introduzem drogas nas prisões também têm uma carga de trabalho diária dupla ou tripla. Ou seja, para elas, ganhar dinheiro com o transporte de drogas lhe permite ganhar muito mais do que fariam com o trabalho não especializado que costumam trabalhar, que é justamente aquele trabalho informal que eu mencionei, ou seja, trabalhos como doméstica ou pequenos bicos. E ao mesmo tempo que ela faz bastante dinheiro, ela também consegue ter mais tempo disponível para cuidar de seus filhos. Nesse ponto, também é possível afirmar que os delitos de drogas acabam por se tornar uma opção dentro do contexto de subdesenvolvimento e de escolhas limitadas às quais essas mulheres estão perpetuadas. Ou seja, as narrativas das mulheres encarceradas acabam por refletir sua proximidade com o mercado de drogas, uma vez que o tráfico das drogas costuma ser uma opção próxima e disponível, que acaba por preencher as lacunas deixadas pelo Estado, em termos de educação, oportunidade de trabalho e na economia de maneira formal. O que a gente consegue observar na prática é que o encarceramento desses indivíduos não prejudica de maneira alguma o comércio de drogas, mas permite que policiais locais, por exemplo, mostrem resultados acerca do combate às drogas, do combate à guerra às drogas, que reproduz estatisticamente números, mas na prática, de maneira alguma, apresenta algum dano ou alguma desconstrução da estrutura do tráfico de drogas. Por sua vez, Luciana Ramos fala sobre como a divisão sexual no comércio ilegal de drogas acaba por espelhar-se na divisão sexual do trabalho formal. Isso porque mulheres ocupam posições hierarquicamente inferiores, ficando mais vulneráveis à ação do poder da polícia. Além disso, o tráfico de drogas é visto como uma prática exclusivamente masculina, seja pelo ideário social da representação dos grandes traficantes, ou seja pela não assimilação de que mulheres podem, de fato, efetivar
crimes como esse, efetivar papéis de protagonismo em crimes assim. Dessa forma, é comum no imaginário que as mulheres estejam envolvidas no tráfico de forma passiva, ou seja, levando droga para dentro de presídios, para seus maridos ou namorados, o que não corresponde com a realidade, principalmente se levarmos em conta o contexto de feminização da pobreza e de precariedade dos papéis desempenhados pelas mulheres no tráfico. Dessa forma, a maioria das mulheres acaba se envolvendo como mulas ou aviões, ou seja, além das mulheres estarem ocupando tarefas relacionadas às características atribuídos ao trabalho visto como femininos, seja ele de cuidado ou delicadeza, são trabalhos de menor prestígio, que são desvalorizados dentro do tráfico em questões monetárias e até em questão da ascensão da mulher como traficante ou como comerciante legal. A gente consegue ver aqui um nítido espelhamento, tanto no âmbito formal quanto no ilegal, que é justamente da desvalorização do trabalho feminino, da força de trabalho feminina. E em virtude de a maioria das tarefas serem de menor prestígio e de maior exposição pública, elas acabam sendo mais suscetíveis à abordagem policial. Diante de tal cenário, o Poder Judiciário geralmente age de maneira a reforçar e a estimular o encarceramento, a marcação e a estipulação de determinados povos em determinados espaços. Como exemplo disso, pode-se citar o modo como, até a Resolução 62 de 2020, e ainda após ela em alguns estados, o Poder Judiciário assumiu a posição de omissão e negativa frente ao disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal, que dispõe justamente sobre a substituição de prisões preventivas por prisões domiciliares, especialmente nos casos das mulheres grávidas, lactantes e das mães com crianças até 12 anos. Nesse contexto, temos, por fim, um paradoxo, que por si só mostra como a guerra a drogas é, de fato, uma guerra a indivíduos, especialmente no cenário pandêmico, onde, ao analisar a lei de drogas, nós temos que o bem jurídico tutelado é justamente a saúde pública. E o que nos deparamos é um cenário onde as prisões estão superlotadas em uma plena e internacional, a nível mundial, crise de saúde pública, por mulheres que foram condenadas justamente por crimes contra a saúde pública. Além disso, é possível afirmar que as penitenciárias, de maneira geral, não estão aptas a receber mulheres como sua população, uma vez que a justiça penal foi feita por homens e para homens. Por exemplo, no caso das mulheres grávidas, está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a possibilidade de que, na maternidade, o recém-nascido seja direcionado para a adoção, enquanto o status penitenciário retira dessas mulheres esta opção. O que temos aqui, portanto, é uma violação violenta dos direitos reprodutivos que resulta exatamente em que uma mulher que deu à luz enquanto presa e uma criança que será criada nos seus primeiros dias no cárcere. Evidencia-se aqui a ausência de políticas públicas efetivas voltadas a estas populações. A ausência é essa que, ao mesmo tempo em que atesta, reitera a produção e a consolidação de certos sujeitos figurando certos papéis em determinados espaços. Além disso, é possível falar também sobre o abandono efetivo que mulheres em cárcere sofrem, especialmente por parte dos homens de sua família, pais, filhos, maridos e namorados. Mulheres presas recebem consideravelmente menos visitas, e aquelas que recebem são majoritariamente outras mulheres, mães, avós, que se compadecem e que vão até lá. Além dessa solidão enquanto presa, elas também sofrem com esse aspecto na vida pós-cárcere, pois, ao sair, muitas vezes encontram filhos já crescidos e relacionamentos terminados. Filhos esses que não a reconhecem como mães e parceiros que não mais as reconhecem como parceiras. Esse tempo no cárcere é responsável pelo fim definitivo desses laços. Então, há de se pensar, portanto, em alternativas penais e possibilidades práticas para lidar com o comércio ilegal de drogas, tais quais a descriminalização do uso e a legalização. No entanto, um grande problema consiste na maneira em que há de se fazer essa legalização, seja ela voltada ao cultivo caseiro, sem a permissão, sem a distribuição de propagandas, como é no Uruguai, ou adaptando a legalização ao capitalismo, como é nos Estados Unidos da América. No entanto, o que é inegável é justamente que o modo de produção capitalista segue de mão dadas com o atual sistema carcerário e de polícia, que reprime e pune sujeitos selecionados, com história de vida e condições materiais de existência similares, enquanto disciplina e impõe medo e violência aos demais indivíduos desses grupos, para que se adaptem, convivam e aceitem a desigualdade como algo que não podem transformar, bem como aponta Luciana Botet.